Leitura de hoje, capítulo 52 de Jeremias, leremos o versículo 6 ao 11. Continuando aí, finalizando o livro de Jeremias, agora relembrando aí a profecia contra Judá, contra Jerusalém. Aos 9 dias do quarto mês, quando a cidade se via apertada de fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros perto do jardim do rei. A despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor e se foram pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Ezequias e alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército dele se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e este lhe pronunciou a sentença. Matou o rei da Babilônia e os filhos de Sedequias e a sua própria vista, bem assim todos os príncipes de Judá em Ribla. Vazou os olhos de Sedequias, atou com 2 cadeias de bronze, levou a Babilônia e o conservou até ao dia da sua morte. Pois bem, Sedequias foi o último rei de Judá antes da tomada total da Babilônia, e ele desobedeceu às ordens de Deus. Ordem essa era para se entregar, não resistir à Babilônia, que ele se rebelou contra, desobedecendo a Deus e desobedecendo também ali a Babilônia. E a consequência veio, a consequência trágica, como nós vimos aqui na narrativa. A Babilônia cercou Jerusalém, cercou-lhe toda a região de Judá, ao ponto de o povo começar a passar fome. Sim, eles ficaram, não tinha como sair, de volta aos muros. Então chegou uma hora que não tinha o que comer. Então o que o rei faz? Ele tenta fugir junto com a sua comitiva. Só que o exército dos caldeus da Babilônia vão atrás dele e o capturam. E nós vemos uma coisa curiosa aqui, que parte do seu exército dispersou e o abandonou. Isso mesmo. Olha, deixa eu abrir os olhos de quem está acompanhando esse devocional. Às vezes você tem depositado toda a sua confiança aqui nas coisas deste mundo, nas pessoas aqui neste mundo, confiando que elas nunca vão te abandonar. Eu vou te dar uma notícia um pouco triste, um pouco desesperador. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que deposita a sua principal confiança nas coisas deste mundo, que aqui tudo há de passar. E te digo, quando você estiver na pior, sim, este mundo virará as costas para você, junto com as pessoas que aqui está e vive intensamente para as coisas e para as práticas do pecado. Isto mesmo. Agora eu tenho uma palavra de ânimo para você. Se você der ouvido a palavra de Deus, não fazer como Sedequias fez, ouvir, e dar atenção como Jeremias estava profetizando, ter ouvido a palavra de Deus, você terá alguém que não virará as costas para você. Este alguém é Jesus Cristo. Você o aceitando como seu Salvador, você o seguindo até o fim da sua vida ou até o retorno do próprio, você terá direito à vida eterna e nunca ficará desamparado na sua caminhada, porque Cristo, Ele é fiel. Ele não abandona as suas ovelhas
os seus servos. Então, mas você vai ter que escolher ou seguir as coisas deste mundo ou seguir a Deus. Se você seguir as coisas deste mundo, vai acontecer igual aconteceu com Zedequias. Zedequias foi capturado, toda a sua comitiva morta junto com os seus filhos, e os seus olhos foram perfurados e foi levado encarcerado, mas também logo em seguida, depois de um certo tempo, foi morto. Então essa é a consequência de quem vive no pecado, de quem desobedece as coisas de Deus. É a morte. Estamos falando aqui de uma morte pior do que a morte física, que é a morte espiritual, que é para toda a eternidade, sofrimento eterno. Mas se você der ouvido às palavras de Deus, seguir e for obediente, você não passará por esse processo desesperador na morte eterna, e sim terá a vida eterna ao lado de Jesus Cristo, nosso Salvador, e o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.